Fala, meu povo lindo! Estamos de volta. Estava aí colocando no chat para saber se vocês estão com dúvidas até agora, certo? Já coloquei aqui para gravar. Matheus pediu para explicar sobre o trabalho. Camila me pediu também para explicar sobre o trabalho, certo? Eu vou fazer o seguinte, eu vou dar só mais um exemplo, porque eu escolhi cada bloco um exemplo. Então, observe. No primeiro, a gente tratou de um que teve uma seara muito mais civilista, né? E uma parte de relação de consumo, que foi aquele caso do Antônio e da Ana. Na segunda situação, a gente teve aquela situação que foi a discussão do advogado, do doutor João, do doutor Luan com a Maria Mariana, que não deixa de ser também uma relação civilista, inclusive se tem dúvida se aplica o Código de Defesa do Consumidor ou não. O entendimento hoje que predomina pelo Superior Tribunal de Justiça é que seja civilista. Amores, hoje, agora, neste momento, neste bloco, eu quero tratar de um caso que seria um caso muito mais na sede de direito do trabalho. Quando você pensa que uma obrigação não está só na esfera civil, a obrigação está em toda e qualquer esfera. Pense na situação do empregado para com o empregador. O empregador tem por obrigação arcar com aquelas verbas trabalhistas, inclusive verbas trabalhistas mensais, como, por exemplo, pagar o salário do empregado. É o empregador quem faz o depósito, é ele quem se responsabiliza pelo depósito do FGTS, é ele quem arca com o INSS da parte do empregador, INSS patronal, e quem faz o desconto do INSS do empregado. Sem falar em o Vale Transporte, que a depender da distância é obrigatório pela lei do Vale Transporte, alimentação que não é obrigatória, mas que se fornecida tem seus critérios, o adicional de insalubridade, adicional de periculosidade e tantos outros. São diversas obrigações pela prestação de serviços que é justamente a essa mão de obra, né? Diante desse vínculo empregatício. Por sua vez, o empregado, ele também tem obrigações. Obrigações como o dever de confidencialidade. Então, o empregado não pode sair por aí contando tudo que viu, tudo que soube, tá? O dever de sigilo das informações. Não dá para... eu descobri o segredo da Coca-Cola. Vou divulgar agora para todo mundo o segredo da Coca-Cola e, inclusive, vou obter êxito com isso. Caracteriza até justa causa, tá? Justa causa prevista na nossa CLT. Amores, quando a gente pensa, por exemplo, no empregado em que, ao invés de estar trabalhando, está vendendo outros produtos no horário de trabalho, inclusive atrapalhando ali a execução do serviço. Ou que diz assim, olha, essa empresa vende ar-condicionado, não compra com a empresa, não. Compra comigo, que eu vendo mais em conta para você, eu vendo de forma parcelada. Então, existem diversas obrigações, tanto do empregador para com o empregado. Quem é pró-empregador vai dizer que muito mais do empregador do que do empregado, mas do empregado também, de prestar um bom serviço, de chegar no horário corretamente, tanto da ida quanto da volta, de não procrastinar no horário de trabalho, de não ser desidioso, no sentido de que tem que ir com a farda correta, se for usar o coque, a meia calça, tem que atender bem o cliente, não pode difamar, caluniar ou injuriar qualquer colega de trabalho, seu superior ou mesmo qualquer outro cliente, porque isso configura justa causa. Não pode cometer qualquer ato de improbidade, como furtar mercadorias, tudo isso previsto no artigo 482 da CLT. A gente tem um rol lá que vai da linha A à linha M. Então, perceba, mais um exemplo aqui de quando a gente está diante do vínculo empregatício, como eu tenho obrigações a serem cumpridas. Obrigações em que eu terei, de um lado, o empregado e o empregador, e que, ora, o empregado vai ser credor, e ao empregado ser credor, o empregador vai ser o devedor. Exemplo, o empregador tem por obrigação de pagar o salário mensal para o empregado.
logo o empregado é o credor, o empregador é o devedor e a prestação é justamente essa obrigação de pagar, que é uma obrigação de pagar uma quantia certa, que é aquele valor. Mas a gente também pode verificar o outro lado da moeda. Quando a gente observa que o empregado, ele não pode ser desditoso. Aquele empregado que chega atrasado, 15, 20 minutos no local de trabalho, que fica de olho, ai, tô de olho no relógio, será que hoje meu empregador vai sair mais cedo? Se ele sair mais cedo, vou me escafeder dele daqui. E aí, se escafede. Aquele empregado tira o cochilinho na hora do trabalho. Ou seja, perceba que quando o empregador ele está me contratando, eu empregada, ele está necessitando, a ideia do contrato é essa, da prestação de um bom serviço. Nessa situação, eu sou a devedora. A devedora do quê? Da realização, da execução de uma obrigação de fazer. Qual seja a obrigação de fazer? Prestar aquele meu serviço. Como engenheira, como advogada, como auxiliar administrativo, como professora. Eu tenho que estar ali naquele horário designado. Eu tenho que proceder à compensação da falta e por aí vai. Por outro lado, o meu empregador ele vai ser o credor, porque ele está esperando esse maxi de mim. Então, perceba que a gente tanto pode visualizar isso na seara trabalhista, quanto a gente pode visualizar isso na seara da defesa do consumidor. Então, imagina que eu vou e compro esse celular aqui, ó. Estou comprando esse celular aqui. Quando eu comprei esse celular pela internet, sei lá, vou chutar aqui, Magazine Luiza, tudo exemplo, tá? Tudo exemplo aqui. Observem que, deixa eu só colocar aqui o mutezinho, pronto. Observem que isso tem que ficar muito claro para vocês. Quando eu estou comprando, eu sou devedora, em qual sentido? Eu tenho que pagar para adquirir esse aparelho, ok? É uma obrigação de pagar uma quantia certa. Quem é a credora? A Magazine Luiza. Por sua vez, a Magazine Luiza também tem uma obrigação para comigo, de me entregar este celular. Logo, eu sou credora para receber este celular. Magazine Luiza. Opa, meu celular aqui falando, eu falei, né? É a Siri funcionando. Aí a Siri repete o que a gente fala. E a Magazine Luiza é a devedora, tá? E ela vai ter uma obrigação, que é uma obrigação de me entregar uma coisa certa e determinada. Aquele iPhone 10, 11, 8 Plus, com a marca, com todas aquelas atribuições e qualificações que a gente já viu. Essa obrigação pode estar na seara do direito civil, dentro do âmbito familiar, lá naquele primeiro exemplo que a Pro deu, uma relação entre marido e mulher, companheiro e companheira, pai e mãe para com filho, filho para com pai e mãe. É interessante, eu estava na sala de aula e uma pessoa me abordou e disse assim, Pro, eu sou tia, e eu estou, graças a Deus, eu sou concursada pública, ganho bem. Eu posso ser obrigada a pagar pensão alimentícia para o meu sobrinho? Pode. Pode. Pro, que porra é essa? Não xingue não, deixa que eu xingo. É decorrente do dever de família. Claro que, em primeiro lugar, não vai para a tia, mas sim para os pais, depois para os avós. Mas se, no final das contas, quem tem a condição é a tia, o interesse, essa proteção integral da criança, ela vai estar em primeiro lugar. Observe que esse direito obrigacional vai estar também presente no âmbito da administração pública para com seus administrados. E aí você pensa do prefeito, do governador, do presidente para todos os seus administrados. Sabe quando cedem lá o ônibus, vou dar aqui um exemplo, do município tal de Pedro Canário, no Espírito Santo, inclusive por meio de comodato, porque é gratuito, para que a minha galerinha possa estudar em UNEC, Nanuque, em Minas Gerais. Ainda que seja um comodato, ainda que seja gratuito, existem obrigações a serem cumpridas. E aqui eu te dou outra informação. O fato de que a prestação ela não é onerosa, ou seja, ela é gratuita, não tem um dinheiro por detrás, não tira esse critério, essa responsabilidade, essa necessidade de cumprimento, esse direito subjetivo pelo qual a obrigação ela precisa ser cumprida. Oh, mas é de graça. Ainda que seja o direito subjetivo, faz com que haja uma imposição de cumprimento da obrigação. Beleza? Então, diferente, por exemplo, lá do caso fortuito, diferente da força maior,
diferente da força maior decorrente do fato do príncipe, que vimos lá no bloco passado, o fato de que a obrigação, como por exemplo, uma doação que é gratuita, estou aqui doando essa xícara de café, ela é gratuita. Estou doando um bem imóvel gratuito. Estou fazendo uma cessão de direitos gratuitos. Ó, meu irmão, eu não quero minha parte da herança, não. Toma aqui, meu brother, gratuito. Eu não vou nem te vender de graça, tá? Isso não faz com que as obrigações deixem de ser cumpridas. Isso tem que estar muito claro para vocês. Isso já foi pergunta de prova, inclusive na OAB. Então, falava da administração pública. Ah, Pro, mas porque é gratuito? Não, meu doutor, não, minha doutora. Se ocorre um acidente nesse trajeto ida e volta, sabe, de onde você é trasladado até a faculdade e vice-versa, a responsabilidade é do Estado. Não Estado no sentido do bem público. Estado que pode ser o município de Pedro Canário e Espírito Santo, que pode ser o governo do Estado do Espírito Santo, que pode ser a República Federativa do Brasil. Estou falando do ente público. O ente público que se propôs a fornecer aquele serviço. A responsabilidade é deste ente público. Ele será responsável por tudo que acontecer, por qualquer furto, por qualquer roubo, por qualquer acidente. O PRO, e se o motorista teve culpa, não teve culpa, negligência, imprudência, imperícia, se ele agiu com dolo, com má fé, isso não faz a diferença, tá? Não para a gente, em virtude da teoria do risco, o município será responsável de todo jeito. Faz diferença na relação que subsiste entre o servidor público ou o profissional e o município. Porque daí o município, ao ter que indenizar as vítimas, ao ter que reparar o dano do ato ilícito causado às vítimas, 927, 928 do Código Civil, do 126, ele pode buscar de forma reversa, com o direito que a gente chama que é o direito de regressão, ele pode buscar reaver esses valores de quem acabou aí ocasionando o dano, como é o caso se ficar provada a culpa, a negligência, imprudência, imperícia, ou até mesmo a má-fé daquele agente. Então, amores, direito obrigacional no âmbito administrativo, mais do que clarífico. Direito obrigacional no âmbito trabalhista, mais do que claro. Direito obrigacional no âmbito civil, e aí a gente viu na espécie contratual, já tinha dado exemplo nas aulas passadas, de compra e venda de bem imóvel, de doação de bem imóvel, e agora a gente viu um caso prático do direito de família. Você pensa no direito obrigacional entre profissionais, médicos, advogados, eu poderia dar como exemplo engenheiros e seus clientes. Direito obrigacional, no exemplo que a PRO deu, entre o celular, compra pelo Código de Defesa do Consumidor, e o fornecedor, o vendedor, o produtor, todos aqueles que estão na cadeia de processo produtivo daquele bem, daquele produto ou daquele serviço. Todos são responsáveis, ok? A Camila falou, os exemplos estão um pouco complexos, a maioria dos alunos não está acompanhando e relacionar com o conteúdo. Então, o trabalho eu explico mais tarde. Os exemplos que eu estou dando é justamente para que vocês verifiquem que existem obrigações. Percebam que aqui vocês não vão ter como compreender a base do direito de família, porque vocês não estão estudando direito civil. Aqui vocês não vão ter como compreender a base do direito trabalhista, porque vocês não estão estudando a CLT. Aqui vocês não vão ter como compreender a base do direito administrativo. O que eu quero que vocês percebam, e essa é a minha ideia, é que o direito obrigacional, você vai verificá-lo no caso concreto. Percebeu? E que não vai existir uma obrigação só. Eu terei diversas obrigações e eu vou ter que verificar no caso concreto qual é a prestação a ser cumprida, por quem e para quem. Para que daí eu possa discernir quem é credor e quem é devedor. Então, perceba, e aqui eu até falo para a Camila, que a ideia aqui não é vocês saberem o direito a despeito dos direitos e deveres dos advogados.
A ideia aqui não é vocês compreenderem sobre o divórcio ou a dissolução da união-estado, mas é no exemplo, como a Pro explicou, e aí qualquer coisa vocês podem novamente assistir esses vídeos e acompanhar novamente os exemplos pelo canal do YouTube, colocando lá o meu nome, Ingrid Gil Salles, ou pelo Google Classroom para fixar. Mas a ideia não é saber direito de família, não é saber direito real, não é saber direito de trânsito, não é saber direito administrativo. Bro, o que você quer da gente? Eu quero que vocês aprendam a visualizar, no caso concreto, que existem diversas obrigações. Eu quero que vocês tirem a compreensão do que seja uma obrigação do livro, do papel e traga para a prática. Então, Wesley, Frank, eu quero que vocês visualizem e digam assim, poxa, Pro, quando eu fui comprar aquilo dali, eu fui comprar essa garrafinha, eu tinha por obrigação receber essa garrafinha funcionando. Essa era a obrigação. Eu era credora para receber essa garrafinha funcionando. Quem deveria me entregar era o devedor. Ela não está funcionando. E que isso vai gerar uma consequência jurídica. Ou seja, que vocês possam aplicar esse direito obrigacional que a gente tem aprendido na prática. Porque senão de nada ele vai servir você apenas aprender a classificação do direito obrigacional, a fonte do direito obrigacional, o elemento do direito obrigacional, o sujeito do direito obrigacional. Vocês precisam aprender a aplicabilidade. Como é que eu aplico? Ainda que você não saiba qual direito material daquela situação complexa, tá? Não tem problema, mas que você consiga identificar que existem obrigações, prestações a serem cumpridas por todos, seja numa seara trabalhista, seja numa seara de consumo, seja numa seara civilista, comprar um cavalo, vender um boi, consumir uma laranja, ou seja, das coisas mais simples até as mais complexas. Não se preocupe, porque esses exemplos vocês conseguem revisitar todos. Às vezes, assistir a videoaula só uma vez, ela não é suficiente. Você tem que assistir 2, você tem que assistir 3 vezes. Isso, pelo menos, tem essa parte boa das videoaulas, é que você pode assistir inúmeras vezes. Perceba que, quando eu estava estudando para concurso público, eu não assistia a videoaula ou a aula do professor uma única vez. Eu assistia 3, 4 vezes. Para enraizar o conteúdo, vocês precisam visualizá-lo mais do que uma vez. Lembra do que a gente conversou lá no primeiro dia de aula, que o direito das obrigações, ele tem essa situação bacana, mas que ele acaba sendo um pouquinho mais complexo? Pois é, então essas aulas nossas, vocês precisam assistir, reassistir, reassistir. E outra coisa, Mila, que é muito importante, assistir as aulas passadas. Porque, observa, para você acompanhar os exemplos que eu dei hoje, vocês precisariam já ter na mente o que a gente viu na aula passada. As fontes, imediata, imediata, os sujeitos da obrigação, credor, devedor, credores, devedores, quem pode ser, o objetivo da obrigação, o que é o direito subjetivo da obrigação. Ou seja, tudo isso a gente viu, tipos, elementos, fontes, sujeitos. Então, se você já não acompanhou a aula passada, essa já fica mais complicado. Se a aula retrasada, que separava a obrigação do que era um contrato, do que era um direito real, do que era um contrato personalício, se você não acompanhou, já fica mais complicado. Então, o que é importante vocês fazerem agora para acompanhar o conteúdo? Pro, eu já assisti lá as suas outras aulas. Estou ok com o conteúdo. Ok, então revisita essa aula. Ou, Pro, eu por um motivo, uma questão de profissional, uma questão de saúde ou qualquer outra dificuldade de internet, eu pulei algumas aulas suas. Volta lá e assiste de novo. Ou eu não compreendi tudo. Volta lá e assiste de novo. Você pode assistir quantas vezes você quiser. Não é só naquele horário, ok? Inclusive, a aula de hoje, tá certo? Meu povo, por conta do nosso tempo, deixa eu só falar aqui dúvidas sobre o trabalho. Pro, não entendemos direito, porque pode surgir mais dúvidas sobre o trabalho. Essa é a questão da Camila e que também o Matheus me perguntou. Então, lá pelo Google Classroom, eu não sei se eu consigo abrir aqui, porque como eu estou falando com vocês, mas talvez eu não consiga abrir, eu estou com receio de derrubar aqui.
Lá no Google Classroom, eu postei uma atividade, né? E nessa atividade, pede para que vocês possam correlacionar, pede para que vocês possam justificar e dizer quais as obrigações existentes entre vocês na condição de alunos e a UNEC na condição de instituição. Então, você tem que visualizar assim, a UNEC como credora, vocês alunos como devedores, e eu tenho as prestações, obrigações a serem cumpridas. Então, vocês precisam relacionar isso, ok? Então, vocês precisam dizer, por exemplo, quais os tipos de obrigações dos quais vocês são devedores para com a UNEC, que aí foi o exemplo que eu dei anteriormente. Vocês não têm por obrigação de pagar a prestação mensal? Ou outra situação, quando é que a UNEC ela é devedora e vocês, alunos, são credores? O que ela tem por obrigação de ofertar para vocês? Então, é isso que eu quero que vocês estudem. Quais são as obrigações? Desde o âmbito ali da... Deixa eu ver aqui, parece que saiu aqui um pouquinho a minha imagem. Aí, meu povo, voltou. Acho que foi alguma coisinha. Então, observe. Então, vocês podem falar ali desde a parte da lanchonete, de o que pode ofertar. Então, o lanche tem que ser saudável, ok? Tem que ser um lanche pelo menos saudável. O atendimento tem que ser um atendimento cortês, não pode ser um atendimento hostil. O dever de informação, vocês devem estar informados sobre tudo, antecipadamente, na medida do possível. Só que assim, eu não vou poder dar todos os exemplos, porque vocês precisam ir buscar. Eu quero que vocês façam uma busca, e eu acredito que vocês tenham um maior interesse, porque vocês estarão descobrindo os direitos de vocês. Ou seja, quais são os seus direitos? Percebe? Quais são os seus direitos enquanto alunos da UNEC Nanuq? Ponto. Ponto. Pro, eu tenho direito a Cada direito seu vai gerar uma obrigação. A UNEC vai ter que cumprir um direito seu. A UNEC tem uma obrigação para com você. Percebe? Você é credor, a UNEC é devedora. Por exemplo, você tem direito a um ensino de qualidade. Ponto. Ponto. Você pode buscar isso no Código Civil, na Constituição Federal de 88, inclusive nas resoluções do MEC. Você tem direito a um ensino de qualidade. Pesquisa, ensino de qualidade. Ok? Quem é que é o credor do ensino de qualidade? O aluno da UNEC. Quem é que é o devedor principal? Quem foi que você contratou? Você contratou o professor? Você contratou a UNEC. A devedora principal é quem? A UNEC. Beleza. Se você tem esse direito, qual é a obrigação da UNEC? De realizar esse direito que você tem, de prestar esse serviço que você tem. Essa obrigação de fazer. E aí você vai descrever isso. Mas isso é só um exemplo. Nós temos vários e vários e vários. Outro, dever de informação. Outro, a publicidade e a propaganda não podem ser enganosas. Você percebeu? Mas se eu começar a falar todos, vocês não vão ter exemplos, né? Eu vou acabar fazendo trabalho. Vocês não vão ter esses exemplos para poder realizar a atividade. O que eu quero é tornar isso prazeroso para vocês. Eu quero que vocês descubram todos os seus direitos, classificando isso com um tipo de obrigação, a espécie de obrigação, e dizendo onde é que está embasado. Mas que vocês não pensem só no lado de vocês. Que vocês aprendam a ser advogado do diabo, no sentido de advogar também para a parte contrária, de defender também a parte contrária. Ou seja, quais são as obrigações que vocês, como alunos, têm que cumprir para com a UNEC? O que você tem que fazer para com a UNEC? Você tem que estar presencialmente na sala de aula? Você tem um número de faltas? Tem algum tratamento que você tem que dar para o professor? Tem alguma informação que você tem que prestar para a UNEC? Quais são as obrigações que você deveria ter que cumprir para a UNEC? Não ter que jogar lixo no chão? O que você teria que fazer? É isso que eu quero que você pense. Zelar, olha que interessante, zelar pelo patrimônio da UNEC enquanto você estiver lá fazendo uso
não difamar, você poderia, por exemplo, colocar numa... Tá? Eu estou perguntando, tá? Não estou respondendo. Eu sei a resposta, mas não vou te dizer. Aqui, agora, nesse momento, a gente vai debater depois. A minha pergunta é, você já parou para pensar, você poderia dizer na rede social que você está insatisfeito com aquela instituição, com aquele... claro, a gente está tratando da UNEC, mas poderia ser o salão de beleza que a menina fez o corte e não gostou, que o menino fez a barba e não gostou. Ô, Pro, mas eu tenho o meu direito de reclamação. Claro que tem. Até que ponto você pode ir? Você pode xingar na reclamação? Você pode dizer que está puto? Você pode chamar a pessoa de burra? Você pode dizer que é ineficaz, ineficiente? O que eu quero que vocês pensem é quais são os seus direitos e deveres do aluno e da UNEC e quais as obrigações que isso vai gerar, o tipo de obrigação a depender do exemplo e a fundamentação para isso. Tá claro, meu povo? Deu para entender? O Wesley falou o manual do aluno. Wesley, o manual do aluno vai te dar essa noção, o manual do aluno, porque o manual do aluno fala, por exemplo, das obrigações que vocês têm para com a UNEC e que normalmente vocês não leem. A gente não lê, meu povo. Se a gente está aqui com 10 pessoinhas, se a gente estivesse ao vivo, eu ia dizer para levantar a mão quem leu. E eu diria que de 10 ninguém leu, sabe? Porque os brasileiros não têm esse hábito de ler. O contrato... o Wesley botou eu, Proli, pelo menos um Wesley, um salvou. O restante, Jaciane levantou a mão, ó. Jaciane levantou a mão, que leu. 2 pessoinhas, hein? Camila também, 3 pessoas. Meu povo não vai mentir, meu povo. Você não tá mentindo pra mim, não, né, meu povo? Que leu, né? Pelo amor de Deus. Mas até agora Camila 3, Matheus botou kkk, tô ligada que você não leu, Matheus, tô ligada que você, esse é irmão desse pai, não minta pra mim. Outra coisa que pode ajudar vocês, não tem aquele contrato que vocês assinam, o contrato de prestação de serviço advocatício, também auxilia. Penso eu que vocês podem fazer uma pesquisa no Google, o Google Acadêmico, não é qualquer Google, tá, meu povo? Coloca lá Google Acadêmico. Por que Google Acadêmico? Porque lá tem artigos científicos, artigos que passaram por um conselho editorial, não pega de qualquer lugar. E você pode pesquisar assim, quais os deveres das universidades, quais os deveres das instituições de ensino, entendeu? E a mesma coisa, quais as obrigações, quais os deveres dos alunos, do corpo discente, porque o docente é o professor, do corpo discente, o que o aluno pode exigir, o que a UNEC pode exigir. E lá nessa pesquisa, eu peguei o contrato hoje, ele até colocou que é extremamente simples aqui, mas você não precisa se basear só no da UNEC, tá? O Wesley tem outros modelos de contrato de prestação de serviços educacionais na internet. Você pode pegar de outras instituições modelos disponíveis, tá? Por exemplo, eu não sei se vocês acompanharam, talvez não seja do tempo de vocês são muito novos, meu tempo aqui. Teve uma moça, não sei se é a Geise Arruda, a Pro não vai lembrar o nome agora, em uma universidade em São Paulo, os próprios colegas foram extremamente hostis por conta da roupa que ela estava utilizando. Dizia que a roupa era devassa e tal, e a gente não entra no mérito, eu quero tratar do ponto de vista jurídico, sempre do ponto de vista jurídico. E fato é que depois desse episódio, foi parar na época na mídia televisiva, né? A instituição de ensino acabou procedendo até, depois ela voltou atrás, ela quis promover o cancelamento da matrícula dessa moça, depois a instituição, ela solta uma nota pública, ela volta atrás, pegou feio, quer dizer, não é o nosso caso prático, mas é só para vocês terem uma ideia. Uma instituição de ensino poderia fazer isso? Ela poderia simplesmente cancelar a matrícula de um aluno? Eu posso expulsar um aluno, meu povo? Imagina, eu sou uma instituição de ensino, eu posso expulsar? Por exemplo, se vocês cometem plágio, eu posso simplesmente te dizer que você está no 9º ou no 10º semestre de Direito e que você não vai se formar? Quem que está capacitado para apurar o plágio? Perceba, não precisa nem ser algo mais profundo. Não precisa ser algo mais profundo. Foi o que eu disse.
mas eu quero que vocês entendam a importância do trabalho. Eu quero que vocês compreendam quais são seus direitos e deveres e como isso impacta nas obrigações que vocês têm que cumprir e que têm que cumprir para com vocês. Percebeu? Para que qualquer pessoa não te diga é assim e você é assim porque alguém me disse. Não, não é assim porque alguém me disse porra nenhuma. É assim porque eu li, é assim porque eu tenho conhecimento, é assim porque eu sei os meus direitos e deveres, eu sei as minhas obrigações. Ok? Então, cometi plágio, cometi, mas eu tenho direito a passar por 2 comissões. O plágio tem que ser provado que é plágio, tem que dizer de quem foi que eu plagiei, tem que ser me dado uma segunda oportunidade, a não ser que o autor me processe. Enfim, eu estou aqui conjecturando, tá? Mas que vocês consigam compreender isso. O Wesley colocou aqui, deixa a Pro acompanhar, diz assim, a Jace botou eu lembro do caso ali da Geise, artigo 85, são direitos e deveres dos membros do corpo docente, frequentar as aulas, utilizar o serviço administrativo, perfeito, essa é justamente a ideia. Ficou mais claro agora o trabalho, meu povo? Olha, se não ficou o trabalho, eu acredito que tenha ficado claro. Os exemplos práticos, se não ficaram tanto, assiste de novo. Assiste 2, assiste 3, assiste 4, assiste 5 vezes. Você vai compreender. Tem conteúdos que a gente pega de primeira. Tem conteúdos que a gente vai precisar assistir 2, 3, 4 vezes. Ok? Qual a diferença? Eu vou precisar rever mais. Um exemplo. Matemática. Eu, por exemplo, eu tinha que rever o conteúdo 3, 4 vezes. Eu pegava, mas não era de primeira. Para o concurso público, direito tributário eu tinha que rever mais de uma vez. Direito processual penal eu tinha que rever mais uma vez. Existem conteúdos que são um pouquinho mais complexos e que vocês precisam rever mais de uma vez. Tá certo? Combinado? Aguardo vocês próxima quinta-feira e a gente vai passar a tratar ali da classificação das obrigações. Lembrando que eu ainda estou devendo para vocês uma aula de prescrição e decadência, tá? Mas próxima aula para a gente dar sequência, não perder o ritmo. E para quem já quiser ir antecipando o estudo, classificação das obrigações, e a gente começa com a obrigação de dar, ok? Primeira obrigação de dar. Até a próxima, meu povo!